traziam os animais, e quem recebia os animais era o sacerdote. Não é isso? E depois colocavam no altar e queimavam. Onde é que estava o altar? Dentro do templo. O que o pastor disse há bocado? O teu coração é o novo templo do Senhor. Desculpa, é o novo altar do Senhor. Não te esqueça isso. O teu coração é o novo altar. O altar servia para oferecer sacrifícios ao Senhor. O teu coração é o novo altar do Senhor. O Senhor ordenou que dentro do templo colocassem o altar para os sacerdotes poderem receber os sacrifícios e queimarem, e o cheiro subia ao Senhor, e aquilo agradava a Deus. E hoje, o teu coração é o novo altar do Senhor. Uau! O teu coração é o novo altar. Porque o teu corpo é o templo do Senhor. No templo, nós tínhamos o lugar santíssimo, onde estava a presença do Senhor. Hoje você carrega a presença do Senhor. Hoje você oferece sacrifício a partir do teu coração. O teu altar. O teu coração é o altar onde você oferece os corações. Hebreus 13, ele nos diz para nós oferecermos sacrifícios, que são os frutos dos nossos lábios. Frutos dos nossos lábios. A tua boca fala o que está cheio do teu coração. Não entenderam? Amen. A tua boca fala o que está cheio do teu coração. Isso quer dizer que o sacrifício que você está a oferecer a Ele está a vida do teu altar. O teu altar, o teu coração é o altar. Não permita lixo entrar no teu coração. Senão você não consegue oferecer sacrifício a Deus. Satanás não quer o teu dinheiro. Satanás não quer o teu casamento. Satanás está atrás do teu coração. Satanás está atrás do teu coração. Por isso é que Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dela procedem as saídas da vida. O que você vai ser amanhã depende do estado do teu coração. Ai, ai, ai. Não te esqueça isso. No Antigo Testamento, o altar estava dentro do templo. Hoje, o teu coração é o novo altar do Senhor. E eles ofereciam sacrifício de vez em quando, uma vez por ano. Não, ofereciam sacrifício de dia, de noite. De dia, de noite. Todos os santos dias. O que é que você está a fazer com o teu altar? O que você está a fazer com o teu altar? Não te esqueças. Ele é que dá semente ao semeador. O Noé edificou o altar. Quem lhe deu os animais para oferecer o altar foi o Senhor. Isso quer dizer que diariamente Deus te dá semente para você semear. Diariamente você tem algo de Deus para você semear. O que é que você está a fazer com isso? Sim. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Capítulo 6, versículo 16. Versículo 16 diz:
diz a palavra do Senhor, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse. Nestes habitarei e entre eles andarei, Uau! e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Palavra de Deus. Percebe que o pastor vos diz, sofrimento é uma opção. Essa noite, a coisa de Deus é te tirar desta prisão em que você está. Você está a correr atrás do vento e não é o plano de Deus. Deus tem algo muito lindo para ti. Não te esqueças, você foi predestinado. Você foi predestinado. Se você olhar no livro de João, capítulo 1, versículo 12 a 13, ele disse para todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, mas nasceram de quê? Da vontade de Deus. Enquanto o papai e a mamãe desejaram, planificaram, disseram, vamos fazer o nosso filhinho, e fizeram, você veio. Agora, Deus também disse, também vou fazer a minha Mílica. E a Mílica veio para sofrer e esperar. Para esperar. Vou esperar. Agora, Deus anda em ti. Deus habita em ti. Conforme você viu, no templo, tinha um lugar que chamavam de quê? Lugar santíssimo, onde tinha a presença de Deus. Hoje você é o templo do Senhor. A presença dele está em ti. E o teu coração é o altar. É o altar. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Primeira de Coríntios, capítulo 3, verso 16, diz a palavra do Senhor, e não andeis vós, e não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém. Você é o quê? Templo do Senhor. No Antigo Testamento, no livro do Gênesis, principalmente no livro do Gênesis, o Abraão, o Isaac, o Jacó, os demais, sempre que eles tinham uma experiência com o Senhor, ou com o Espírito do Senhor, o que eles faziam? Edificavam um altar. Edificavam um altar. Logo que eles aperceberam que o Senhor está aqui, edificavam um altar. Agora, quantas vezes, e quando edifica o altar, é para quê? Para oferecer sacrifício. Agora, e você vê, a consciência, o Senhor está aqui, edificou o altar e ofereceu logo um sacrifício. Agora, quantas vezes, ou melhor, qual é o teu estado diariamente? Você anda com essa consciência que, irmã Lu, lê de novo o 2 Amém. Coríntios 6,16. Lê de novo, 2 Coríntios 6,16. Vê o que está aí. Oh, shakata, shakata, Segunda de Coríntios 6,16 diz o seguinte, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse. Neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém. E neles andarei. Isso quer dizer, quando você está no comboio, você é o altar do Senhor.
a presença, você é o templo do Senhor. No comboio, isso quer dizer que você carregou o templo no comboio, no metro, no autocarro. No trabalho, você carregou o templo. No comboio, o templo está dentro do comboio e você pode oferecer, pode edificar o altar, que é o teu coração, e oferecer sacrifício dentro do comboio. Não. Logo que o Abraão se apercebeu que Deus está aqui, parou, tudo parou, edificou o altar, pum, ofereceu sacrifício. Isaac, Jacó e os demais, Davi, por aí. O que você está a fazer? O que você está a fazer? Será que você não é consciente desta realidade? Que Deus habita em ti, Deus anda através de ti. Ele move em ti. Quantas vezes você oferece sacrifício a Ele? Será que você consegue levantar as tuas mãos dentro do teu carro e oferecer sacrifício? É impressionante. Os muçulmanos, nós sabemos da história, não é exagero. Os muçulmanos, eles adoram o quê? Eles andam atrás do Mohammed. Andam atrás do Mohammed. Está a perceber? E aquilo é mais um demônio do que outra coisa. Mas, vê o que o muçulmano faz. O muçulmano está consciente dos horários das orações. E ele não tem vergonha. Ele não tem vergonha. Por exemplo, sempre que nós vamos para a Nigéria, no aeroporto, quando é o momento de eles fazerem lá as rezas, não tem vergonha. Ele tira o bidão de água, limpa as mãos, limpa as pernas, limpa a cara e manda o tapete no chão e começa a fazer as coisas dele, dentro do aeroporto. Quer saber? Se você está a pensar, se estás a rir, não quer saber. Então, será que você, o teu Deus, Deus vivo que anda em ti, será que você pode oferecer sacrifício dentro do teu carro? Uau. Vamos ler novamente Gênesis 3,15. Aqui nós vamos ver onde é que a Maria encontrou a semente. Gênesis Gênesis 3, capítulo 3, verso 15, diz a palavra do Senhor: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus vai pôr inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. A mulher não produz semente. A mulher não produz semente. Só que aqui, Deus a falar, e Satanás, como estava presente, e Deus estava a falar, Satanás se apercebeu, aqui em Gênesis 3,15, que a mulher, no futuro, iria produzir filho sem envolvimento do homem. Satanás sabia disso. Por isso é que você vê, desde o tempo de Moisés, Satanás andou maluco a matar crianças. Ele pensou que essa criança, essa semente, essa palavra de Deus ia se realizar no tempo de Moisés. Andou ali a matar crianças à torta direita. Diz que toda hebraica que der luz a a um menino, logo que essa criança sair, mata. Satanás estava a pensar que o Gênesis 3,15 ia se realizar aí. E
Quando os magos encontraram-se com Herodes, Satanás disse: "Oh, é aqui." E quando se apercebeu que os magos enganaram, não voltaram para ver de onde é que estava o menino, o que é que ele fez? Mandou matar todos. E Deus pediu que José fugisse com o menino. E chegou E Satanás viu que acredito que esse menino já anda a crescer por aí. E depois se apercebeu que esse menino tem uma geração que algo está a acontecer, que são judeus. Através, no tempo da rainha Esther, o que é que Satanás fez? Usou a cabeça daquele maluco. E qual era a intenção? Não era matar, eliminar tudo quanto é judeu. Então Satanás já vem doido à procura de meio de eliminar, só que é impossível. É impossível. Então, nós vamos ver, ou melhor, vamos ver isso. Você precisa ver isso. De onde é que veio a semente? A semente que a Maria produziu. De onde é que veio? E aqui o Gênesis 3,15, ele se realizou, se concretizou no Lucas 1, 26 a 35. Vamos ver isso. Lucas 26, 30, 20, capítulo 1, versículo 26 a 35. Aleluia. Lucas, o capítulo 1, de 26 a 31, diz a palavra do Senhor. 35. Obrigado, pastor. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem despojada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo Gabriel: Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Palavra do Senhor. Para aí, um minuto. O que é que nós vimos aqui? A Maria fez o quê? Achou graça diante do Senhor. O que é que nós vimos no Noé? Mesma coisa. Noé achou graça no Senhor. Quem percebeu? Amém. Eles acharam graça. Eles acharam graça. E você onde é que estás? No trono da graça. E Noé achou graça. Maria achou graça. Você nasceu no trono da graça. Você está no trono da graça. Você está na fonte. Continue. 31. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Continua, pastor. Sim. Até 32. 35. Ok, obrigada. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como será isto, visto que não conheço o varão? E respondeu o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Pelo que também o santo
que de ti há de descer, será chamado Filho de Deus. Aleluia. Não sei se vocês estão a perceber isso. Amém. 35. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Oh, cara. O que nós acabamos de ver lá em cima? Hã? Nós vimos no 2 Coríntios 6:16, 1 Coríntios 3:16. O que nós vimos lá? Hã? O que nós vimos, meu irmão? O que você viu nestes 2 versículos? Você vê que o anjo Gabriel está dizendo a Maria: o Espírito Santo virá sobre ti. E o Espírito Santo habita em ti. Amém. O Espírito Santo veio sobre Maria e algo extraordinário aconteceu. Agora, o Espírito Santo habita em ti. Habita, reside, mora. Você é o endereço. Você é o endereço. Oh. Vamos perceber isso. Ora em língua, manto sangue. Barundo lobo shata lika rabande de barundo lobo shata kalabasoto robonde lebade lida barundo shata kalaburundo lobo lida barundo lobo shana barundo sunde lida barundo lobo shata kalabasunde Rakata shata abande de barunda la shata Linga Bravo Shata Libarunda Solobo Shata Tabako Boston to Porobosa Libron Shobo Shata Libron Aleluia. Você vai encaixar isso hoje. Você vai encaixar isso hoje. Ai, você vai encaixar isso hoje. Você vai encaixar. Vai. Você precisa encaixar isso hoje. 2 Coríntios tem algo importante. Você vai ver. Deus, em Gênesis 3:15, ele diz: a mulher vai produzir a semente. E ela deu a semente à mulher. A palavra de Deus é a semente. A palavra de Deus é a semente. A palavra de Deus é a semente. E ela produz aquilo que ele diz. Quando Deus, vamos supor, se Deus, por exemplo, na nossa igreja, o tapete que nós temos no altar é cinzento escuro. Se Deus dizer que aquele tapete é azul, quando você entrar, vai ver o tapete tornou-se azul. Porque é a palavra de Deus. Ele, quando fala, cria. Está a perceber? Ele, quando fala, cria. Aquilo vem. Por isso é que ele diz, a palavra dele não pode voltar para ele vazia. Não pode. Agora, aquilo primeiro, no 2 Coríntios, o Espírito de Deus vai reforçar a origem da semente, de onde é que vem a semente, e por que ele dá a semente.
Por que ele dá a semente? Ele vai reforçar isso. Por que ele dá a semente? Agora, preste atenção. Tem algo. Você precisa entender isso. A razão pela qual Deus te dá semente, viu? A razão pela qual Deus te dá semente é para você poder impactar o teu mundo, transformar o teu mundo. Você vê, desde o tempo do Noé, Deus deu a semente ao Noé. O que Noé fez? Noé ofereceu esse sacrifício, essa semente a Deus, e a maldição saiu sobre a terra. A terra tornou-se quê? Produtiva. Deus deu a semente a Maria, o Messias, o Salvador do mundo veio. Por que Deus está a dar a semente? Ou melhor, por que Deus te deu a semente? A Igreja Próxima de Portugal tem a capacidade, neste ano, de levar o Evangelho. Porque é a vontade dele. Então, Deus te dá a semente para você realizar a vontade dele. Essa é a razão. Essa é a razão. Ele te dá a semente para você realizar a vontade dele. Primeiro, 2 Coríntios 9, 6 a 10. Amém. Segunda carta de Coríntios, o capítulo 9, do 6 a 10, diz a palavra do Senhor. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em boa obra, conforme está. Lê de novo 8. E lê devagar. Amém. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Para aí. Vamos ser honestos. Com esta graça a operar em ti, de onde é que vem o sofrimento? De onde é que vem a falta? Porque ele diz que Deus é poderoso para fazer que seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário. Uau! Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário. Não é o que você precisa, o que você necessita. Checaia. E depois, vocês transbordem em toda boa obra. Isso quer dizer que tudo que você está envolvido, tudo que você está envolvido, o resultado, você só tem que confirmar. A graça de Deus está nisso que eu estou envolvido. Vamos supor, muitos testemunham, dizem que Deus me abençoou esse trabalho. Meu irmão, se esse trabalho veio de Deus, esse versículo 8 está lá. Esse versículo 8 está lá. Se o negócio que você está envolvido, e Deus é que te deu esse negócio, definitivamente, o versículo 8 está lá. Por quê? Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário.
vocês transbordem em toda boa obra. Malu, lê o 29. 29 do capítulo Sim, 9. desse mesmo capítulo. Amém. Não, versículo 9, desculpa. Ok. Hum, Diz o seguinte 9. Conforme está escrito, Sim. espalhou, Quem deu espalhou? ao... Quem espalhou? Distribuiu. Quem espalhou? Sim. Quem distribuiu? Não, quem distribuiu? Responde. Quem distribuiu? E deu aos quem? Deu os seus bens aos quê? Aos necessitados. E a sua justiça dura para sempre. Wonderful. Não, você nunca está em necessidade. Você está aqui. Tem um termo que a pastora Diola Phillips usa no Crunch de Cura. Ele diz que superplus. Superplus. Você tem mais e mais e mais e mais. Não tem fim. E estás a distribuir. Versículo 9. De novo o versículo 9. Yeah. Como está escrito, Uhum. espalhou, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Wonderful. Isso quer dizer que Continua. você está. Cada vez aquilo que aconteceu com Jesus. Pegou o pão, pegou o peixe, abençoou. Quando deu, o Pedro recebeu. Pedro deu no João, Pedro olhou na mão dele. Não, João, te deu o peixe. O peixe está na minha mão. O João pegou, entregou no Tiago. Quando o João olhou na mão dele, o peixe na mão dele. Está a dizer, mas o que está a se passar aqui? E está olhando na mão do Tiago. O peixe que ele entregou está na mão do Tiago e está na mão dele. Distribuiu. Como quem diz, você dá, mas é tipo não saiu. É tipo não saiu. Mas você deu. Você sabe que da tua conta você tirou 100 euros, 1.000 euros. Mas quando você vê na conta, o balance continua lá. O valor está lá. Ah, faz os meus filhos entenderem isso, pai. Deus é grande. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o nosso Pai. Deus é grande. E você é grande. Aleluia. Você é grande. Sofrimento é uma opção. Você é grande. Não deixa nada desse mundo te enganar. Você é grande. Você é filho do Altíssimo. Amém. A graça dele está sobre ti. Amém. A graça dele está sobre ti. Você é grande. Está a perceber? Amém. Você está nesse mundo para realizar coisas além da tua imaginação. Você não é ordinário. Você veio para esse mundo para realizar coisas grandes. Realizar coisas grandes. Por isso é que Deus colocou a graça sobre ti, Deus colocou o Espírito dele sobre ti. Amém. O Espírito Santo não veio passear, viu? O Espírito Santo veio para realizar, oh God, grandes coisas. Por isso é que a Bíblia diz, grandes coisas foram ditas sobre ti. E grandes coisas você vai realizar. Amém. Grandes coisas você vai realizar. Amém. Amém. Foi o versículo 10. Amém. Ora, aquele que dá semente aos que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Quando é que a pobreza vai vir sobre ti? Não me diz, quando é que a pobreza vai vir sobre ti? Se aquele que te chamou a esse nível, aquele que achou graça em ti, está em cargo. Está em cargo. Além dele te dar, ele garante, ele garante que ele garante o aumento, viu?
o aumento e o crescimento e o quê? Aquilo que o pastor vos diz sempre, todas as manhãs. Desejo para ti um dia que é frutífero e produtivo. Ele garante isso. Você vai andar em necessidade. Never. Never. Agora, tem algo aqui. Não esqueça o que o pastor vai dizer agora. Tem dois. Como é que eu vou pôr isso? Dois grande amor. Dois grande amor revelado na Bíblia para nós. Só que a versão portuguesa, no segundo ponto, a versão portuguesa não nos dá isso. Eu já vi isso em muitos. Nós temos que ver isso na versão amplificada, em inglês. Eu vou começar com a primeira, ou melhor, desculpa, não é o grande, a demonstração. Duas demonstrações de grande amor. Viu? Duas demonstrações, pode escrever duas demonstrações de grande amor. O primeiro, o amor pela humanidade, para salvar a humanidade. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira e deu. Viram? Deu o quê? A primícia. E nós viemos da primícia. Nós somos o resultado da primícia. Mas ele tinha que dar. E esse dar é a demonstração do amor dele. Quem percebeu? Sim. Agora, quem consegue me dar ou ler na versão amplificada? A edição clássica em inglês. Amém, pastor. Em inglês, pastor. Lê o Amém, pastor. João 3,16, pastor. não, o 2 Coríntios 9, Segunda de Coríntios 9. sim. A partir de que, pastor? Pode ver a partir do versículo. Dê-me um segundo. Versículo 7. A versão inglesa, certo, pastor? Sim, versão inglesa. E se puderes traduzir, se o Américo e a Sara puderem traduzir, agradecia. Em inglês, 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Edição clássica, versão amplificada. amém, pastor. Let each mind and purpose or sorrow or under compulsion, pleasure in, and is with or to do without. Irmã Cláudia, você quer entender isso que você está lendo? Amém, pastor. Amém, pastor. Quem pode te ajudar a traduzir isso? Oh, God. Let me try, pastor. Please. Deixe que cada um dê
como ele decidiu na sua mente e propósito no seu coração, não resultantemente ou sorrowfully, seria com tristeza, exato, ou sob compulsão, porque Deus ama ou tem prazer sobre todas as coisas e ele não abandona É, um alegre ou apto a dar, ou um dador apto a dar, que o coração está em dar, cujo coração está em dar. Quem consegue organizar isso para a igreja entender? Eu vos disse, Deus grande amor. Primeiro, é a demonstração do amor de Deus para a humanidade, dando-nos o Messias, a salvação. Que se Jesus não viesse, nós não estaríamos aqui hoje. Agora, a segunda demonstração do grande amor é essa. E Deus está à espera disso de ti. Por isso é que ele colocou aqui. Ele diz que conforme você dá, conforme você decidiu no teu coração. Não te esqueça o que o pastor disse. O que é o teu coração? É o altar de Deus. É o altar de Deus. O teu coração é o altar de Deus. É onde você oferece os sacrifícios. Então, ele diz que conforme você decidiu, no quê? No seu coração. Viu? Você tem que fazer o quê? Dar com alegria. Por que você tem que dar com alegria? Dar com alegria, não por obrigação. Por quê? Porque Deus ama. Deus ama. E tem prazer. Viu? Tem prazer. E recompensa essa pessoa. Viu? Isso quer dizer que quando você dá a Deus e o teu dar está vindo do teu coração, Deus diz, hey, porque ele viu o quê? Demonstração do amor. Como quem diz, ele dá logo o sinal aos anjos. Ataca. Ele diz que ele não consegue viver sem você. Está a perceber? Encontrou o foco. Ele não consegue viver sem você. Oh, God. Me dera todos vocês poderem entender inglês. Eu vou dar tarefa aos irmãos Américo, Sara, Cláudia. Trabalham, Bianca. Organizam esse versículo 7 e colocam no grupo. A igreja precisa saber isso. A igreja precisa saber isso. Está a perceber? A demonstração de Deus grande amor. Deus demonstrou. E Ele ama aquele que demonstra este amor. Aquele que dá com alegria. Quando Ele vê, ou melhor, quando você está a dar, Ele não está a ver o valor que você está a dar. Ele está a ver o estado do teu coração. Se Ele encontrar isso, aquilo lhe atrai logo. É como um imã, lhe puxa. Diz, ei, esse é dos meus. Esse que eu ando à procura. E ele não consegue viver sem ti. Porque ele sabe, contigo ele consegue realizar o que ele pretende realizar em Portugal. Então, qual é o estado do teu coração? Qual é o estado do teu coração? Essa é a pergunta que o Espírito de Deus está te fazendo nessa manhã. Qual é o estado do teu coração? Quando nós estamos a falar em dar, eu digo sempre a vocês, a igreja, ou eu pessoalmente, não estou atrás do teu dinheiro, eu sou o primeiro a dar. A Fátima está aqui, eu sou o primeiro, porque eu tenho que demonstrar nas orações, vocês costumam ver, nas orações, eu sou o primeiro. É raro você me ver faltar na oração. Eu sou o primeiro, porque antes de eu ser pastor, eu sou cristão.
Eu sou cristão e eu tenho que viver o cristianismo. Antes de eu ser pastor, eu sou cristão e eu tenho que viver o cristianismo. Dar é parte da vida cristã. Orar é parte da vida cristã. Estudar a palavra é parte da vida cristã. Estás a perceber? Não é um chamado para os pastores, não. É parte da vida cristã. Deus espera isso de nós. Então, quando nós estamos a falar em dar, alegre-se. Alegre-se. Sempre que há uma oportunidade, por exemplo, nós temos o programa das mulheres, está aqui. O Correntes de Cura também está à esquina. É oportunidade. Deus está à espera, está à procura desse doador, esse versículo 7. Ele está à procura. Procura. Estás a perceber? Ele está à procura. E eu digo sempre a vocês que nós não estamos a falar do teu salário. Porque você vê, Deus nos deu o mandato de ganhar Portugal, transformar Portugal, encher o evangelho em Portugal como as abas cobrem o mar. O nosso salário de 1.500, 2.000, é que vamos conseguir ganhar Portugal. Não vai ser possível. Quando Deus está a falar em finanças, ganhar Portugal, é essas finanças que eu estou a te ensinar hoje. Por isso é que essa noite, tira a tua mente do teu salário, coloca a tua mente no teu coração, aquilo que ele depositou no teu coração. Quando Deus estava a falar quando Meleque, pai do Noé, falou do Noé, e lhe ensinou, lhe enquadrou no caminho que deve andar, e o Noé cresceu. Por que Noé não ficou a levantar as mãos e dizer, Senhor, Senhor, no teu tempo, Senhor? Aquela instrução que Deus lhe deu, 7 fêmeas limpas, 7 machos limpos, é onde encontrava-se, naquela palavra de Deus, é onde encontrava-se a solução. Aquela palavra que o Meleque disse que esse menino vem tirar a maldição, encontrava-se naqueles 7 limpos, e 7 limpos fêmeas e 7 limpos machos. Noé agarrou essa palavra, porque Noé poderia perguntar, dizer, Deus, isso não faz sentido, eu não preciso levar 7, só preciso levar 2, uma fêmea e um macho. Mas não, na instrução à vida, ele recebeu a instrução. E quando chegou, e você vê, em nenhum momento Deus lhe disse que esses 14 animais que você está a levar, 7 fêmeas limpas, 7 fêmeas macho, é para oferecer quando você sair. Deus não disse isso. Deus não disse isso. Como é que ele sabia? Como é que ele sabia? Porque Deus é que dá a semente ao semeador. É que no teu coração, quando a semente vem, você vai saber que isto é semente. Você vai saber, isto é semente. Por isso é que aqui, o pastor nos diz sempre, o estado do teu coração tem que estar sempre sensível. Tem que estar sempre sensível. Alguém pode aparecer hoje e te abençoar. Por exemplo, pode te abençoar com 500 euros, 1.000 euros, 5.000, 100 euros. Amém! E Deus dizer que isto é semente. E quando você semear aquele dinheiro, de repente a tua vida mudou. Mas se você comer aquele dinheiro, você nunca vai sair da rotunda. Por quê? Porque você não soube reconhecer que aquilo era semente. Deixa eu te dar o exemplo do nosso pai da fé. Como é que ele soube o que é dízimo? A primeira revelação bíblica sobre o dízimo foi o Abraão. O Abraão vinha do trabalho. Não, a Bíblia claramente diz que o Abraão vinha de quê? Da matança. Isso quer dizer que quando saiu, matou. Matou pessoas. E os animais dessas pessoas, ele tirou e estava a trazer com ele. E quem veio ao encontro dele? Melquisedeque. Alguém que não tem pai e não tem filho. Quem é essa pessoa que não tem pai e não tem filho? Só pode ser Deus. E quando essa pessoa veio, esse Melquisedeque trouxe o quê? Vinho e pão. O que é que o vinho e pão significa? Santa Ceia. Perceber? Santa Ceia. E o que é que o Abraão fez? Logo que viu Melquisedeque, reconheceu. Esse é o rei de Salé. Esse é o Altíssimo. Ofereceu logo 10% de tudo. Não era salário. Então, o dízimo não é o teu salário. É tudo que Deus te abençoa. Agora, como é que ele soube reconhecer que isto é dízimo?
E aquilo que ele fez mudou a vida dele. Mudou a vida dele. Então, você tem que estar sensível, saber reconhecer o que é semente. Porque você vê, o, o Noé poderia sair da arca e fazer um churrasco com aqueles sete limpos e sete coisas. Ele poderia dizer, hey, isso é tchunqueu, isso eu vou fazer aqui um cabrité. Se bem, por quê? Vai dizer, Deus, você me abençoou, vou fazer aqui um cabrité. Vou tirar uma fêmea e um macho, oferecer no altar, e os 6 vou fazer um cabrité. Deixa eu perceber. Pegava as aves, os 6 limpas, 6, 12. É grande a carne. Pegava dos animais, mesma coisa. E ficava aí a comer o dia todo. O que ele ia comer? Semente, e depois nunca ia realizar aquilo que o pai dele falou. Ele foi sensível o suficiente para reconhecer que isto é semente. Não se come isso. E edificou o altar, e a vida mudou. A maldição saiu. A maldição saiu. A maldição saiu. Perceber? Come on. Vocês estão a perceber isso? Essa noite é noite de mudança. Amen. Glory. Glória a Deus. Você vai sair desse treinamento sensível, mais sensível. Sensível. Você vai saber reconhecer o que é semente, o que é pão para comer. Porque a semente que ele te dá, conforme você viu no 2 Coríntios 9:10, ele dá semente para semear e pão para comer. Está lá na Bíblia. Não fui eu que escrevi. Ele dá semente para semear e pão para comer. Então, quando os dois vierem, você vai saber distinguir o que é semente, o que é pão. Nunca come a semente. Se você comer a semente, é rotunda. Rotunda, você pode ficar na rotunda. Porque se você está na rotunda, a girar, você não tem direção. Homem sem direção é homem perdido. Você tem que ter direção, tem que ter foco. Então, a semente te dá direção. A semente dá propósito. Come on. Eu vou concluir com algo que Deus fez na nossa vida. Tem um lugar que Deus nos trouxe. Tem um lugar onde nós estamos. Só que muitos de vocês, eu olho para vocês, não estou a ver isso. Mas no dia que Deus nos trouxe nesse lugar, nós saímos daquela noite, this is it, yeah. Mas eu não estou a ver isso. Então, essa noite, eu vou concluir te fazendo lembrar onde é que você está. Onde é que você está? 1 de Reis, capítulo 18, versículo 46. Muitos de vocês hoje não vão conseguir dormir. Vão passar a noite toda a orelha limpa. Amen. Alô, 1 de Coríntios. Sim, 18. Primeira carta de Reis. Sim, 18. Primeira carta de Reis, capítulo 18, do verso 46, diz a palavra do Senhor. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Irmã Cláudia, pode ler do NVT? Nova versão traduzida. Irmã Cláudia está aí? Quem tem a nova versão traduzida? Amém, NVT. pastor. Yeah. Podes abençoar. 1 de Reis, 18, 46.
Consegues ouvir? Amen. Amém, pastor. 1 de Reis 18, 46, NVI. É isso, pastor? Não, não é NVT. Nova versão. NVT. Amém, pastor. 1 de Reis 18, 46. Assim diz a palavra do Senhor. Então o Senhor concedeu força extraordinária a Elias. Ele prendeu a capa no cinto e correu à frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém. Ai. O que nós vemos aqui? Então, o Senhor concedeu uma força extraordinária. Deus é que concedeu essa força extraordinária. E o que o Elias fez? Ele prendeu a capa no cinto e correu. Viu? Correu à frente do carro do Acabe. O Acabe que era o rei. E nós sabemos que quando tratamos de um primeiro-ministro, de um presidente, o carro dele é o melhor do país. O Mercedes que ele usa é o top gama. Agora, para o Elias correr e passar aquele carro, sou o Senhor. Sou o Senhor. É isso que Deus começou a fazer naquela noite, na tua vida. O Espírito de Deus está sobre ti. Estás a ver quando o Espírito de Deus veio sobre os apóstolos, sobre os discípulos de Jesus que estavam naquela sala, 120 deles. O Espírito de Deus veio sobre ele. Então, essa graça, esse Espírito, essa força, Deus concedeu essa força extraordinária sobre ti, com propósito, porque nós precisamos completar o Evangelho. E tem que ser com a velocidade do Espírito. Por isso é que Deus, naquela noite, concedeu essa força extraordinária sobre ti, para você poder realizar coisas além da tua imaginação humana. Coisas que você ia fazer em 10 anos, mas você vai fazer em 10 meses. Amém. Glória a Deus. Agora você vê, além dele te conceder essa força extraordinária, essa velocidade do Espírito, em que direção? É que você vê, você não corre tipo barata perdida, você corre com a direção. Você vê, ele correu até a entrada de quê? Jezreel. O que isso significa? Nós vimos isso. Estás a perceber? Nós vimos isso. Quem se lembra? O significado de Jezreel é Deus semeia ou Deus dê semente. Oh, God! Você não corre à toa. Deus não te põe a correr à toa. Amen. Ele te põe a correr com direção, com propósito. Ele te trouxe para esse lugar. Você está onde? Tem um lugar chamado de Jezreel. É onde você está atualmente. E nesse lugar, Deus dá semente. Ou Deus semeia. E se Deus semeia, semeia através de você. Estás a perceber? Deus te trouxe num lugar. Você está num lugar. Esse lugar chama-se Jezreel. E esse lugar é um lugar... é um lugar frutífero. É um lugar frutífero. Estás a perceber? É um lugar de quê? Produtividade, é frutífero. Eu pedi, naquela vigília, eu pedi para vocês sozinhos abrirem, vão no Google e põem essa palavra, o significado. Vocês viram. Vocês foram para o Google e vocês viram o significado da palavra Jezreel. O que significa? Estás a perceber? Este é o lugar onde você está. Agora, vê o que acontece nesse lugar. Oséias, capítulo 4, capítulo 2, versículo 21 a 22. O que acontece nesse lugar? Não, você não vai dormir hoje. Você vai tentar, não vai conseguir. O teu espírito não vai te deixar.
Oséias, capítulo 2, versículo 21 a 22. Irmã Lu. Sim, pastor. Oséias capítulo 2, do 21 ao 22. Leio na versão NVT ou Como depois? você estava? Desde o princípio. Então diz Oséias capítulo 2, do verso 22, pastor. Não, 21 a 22. 22. Diz a palavra do Senhor. E acontecerá naquele dia Yeah. que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei aos seus e estes responderão à terra. Uhum. E a terra responderá ao trigo e ao mosto e ao óleo, e estes responderão a Jezreel. Uau. God. God. Acontecerá naquele dia. Que dia? Hoje é o dia que eu ouvirei. Deus vai ouvir. E você vê, ele diz que, e disse o Senhor, eu ouvirei dos céus. Wonderful. Eu ouvirei dos céus. Ah, Deus. A oração não vem do céu, nós estamos na terra, o nosso clamor não vem do céu, vem da terra. Porque nós estamos na terra, nós clamamos ao Senhor. Como é que ele vai ouvir do céu? Isso quer dizer que, quando nós oramos, as nossas orações vão ao céu como censo e são recebidos e conservados em vasos e depois é apresentado a Deus. E quando é apresentado a Deus, isso acontece. E ele está a dizer que, nesse dia, como quem diz, esse é o dia de ouvir a tua oração. Você não ouviu isso. Esse é o dia que a tua oração tem acesso ao trono de Deus. Amen. A tua oração tem acesso ao trono de Deus. Agora, quando Deus ouvir do céu, o que ele vai fazer? E eles ouvirão, desculpa, e o Senhor, e eu ouvirei, desculpa, e acontecerá naquele dia que eu ouvirei, diz o Senhor, eu ouvirei os céus, e eles ouvirão a terra. Isso quer dizer que a terra vai ouvir os céus. Quando ouvir os céus, vai ouvir o quê? Instrução, direção, demanda. O céu vai dizer, o clamor daquele homem, o clamor da Ana, que ele chegou aqui no céu, e o céu está dando instrução para terra. Amém. Amém. Age já agora. E a terra, agora a terra, presta atenção, a terra está a ouvir dos céus. Quando a Ana Kelly orou, foi lá para cima. Está a perceber? Foi lá para cima. E os céus receberam, enviou a mensagem para baixo, já assinado e carimbado. Estás a ver? Selado. E a terra, quando recebe isso, vê para isso 22, ele diz que, e a terra ouvirá o trigo, mamaico, busca, e o vinho e o azeite. Você vê, o trigo, o vinho e o azeite são o quê? Quem sabe disso? Esses três são o quê? Abundância. São essenciais. Não há vida sem esses três. Todo sítio que você vai, você vê pão, bolo. Isso quer dizer que sem o trigo não há pão. É essencial. Não há azeite, não há óleo. Estão a perceber? Esses três são essenciais. E esses três provêm de onde? Da terra. Isso quer dizer que vem uma instrução do céu. E a instrução do céu é que terra dá ouvido a quem? Ao trigo, dá ouvido ao vinho, dá ouvido ao azeite. Isso quer dizer que esse azeite, tudo que, se a Ana Kelly plantou azeite, se a Ana Kelly plantou o trigo, se a Ana Kelly plantou, a terra só tem que responder yes. Saiu. Amém. Saiu. Oh, Não hallelujah. é delay, não há atraso. Por quê? Porque o Noé já removeu toda. Oh, Jesus, caísca. Hallelujah. Sabe que impedia a tua semente reproduzir? Noé já fez, já saiu.
Amen. Já saiu. Amém. Tudo que você plantar, ele vai obedecer. Amen. Yes. E esse Hallelujah. vem diretamente do céu. Hallelujah. Diretamente do Amém. céu. Shalabasunte Diretamente no kiledia. céu. Lekosunte. Diretamente no céu. E Hallelujah. agora, e a terra ouvirá o trigo e ao vinho e ao azeite. Agora. Oh! E eles quem? O trigo, o vinho e o azeite. Ouvirão o quê? Israel. O Israel. que é isso? Terreno forte, frutífero, produtivo, produtivo. Acha, cai. Amém. Into the body. Só. Oxe. Tudo que estava a te impedir de operar no plano de Deus, essa noite foi removido. Amen. Amém. Amen. 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 Da paru jala panta security lide parundo posso che santa was barroconde libas but lide randa labassunto corrodive de parunda lide sharaba baba sunto corrobo jala brati lide che rebas opos le runde di balede Lekas untokoro oshata karapa. Lede kere basunte kele brunda. Lide mante kele basunte kilada. Lede seketi la pronde de balo jele karadia kado sendele paradesh. Le zonto karandeja la bande palo zonde di balosha. Lira gazunte kalamante kakades. Morande di la posha takaraba baba sokota. Hallelujah. Oh, parabasuntere. Hallelujah. Aleluia. Seja louvado. Deus, Ele nos ama. Ele nos ama muito, muito. E acima de tudo, Ele quer te ver a realizar o plano e o propósito que Ele tem para ti. Tem algo da parte de Deus que você deve realizar e você não consegue. É impossível você realizar sem isso que o pastor está te mostrando essa noite. O Espírito de Deus é a primeira personagem fundamental na tua vida. E a segunda personagem é a palavra de Deus. Deus te deu a graça e colocou o Espírito dele sobre ti e fez do teu corpo a moradia, o endereço onde ele vive. E o teu coração, ele fez o altar. O teu coração é o altar para oferecer. Você tem a liberdade para oferecer sacrifícios. E esse sacrifício que você oferece, ele faz algo. Visto o sacrifício que Noé ofereceu, fez algo. Fez algo. Toda vez que o Abraão, o Jacó, o Isaac, o Jacó ofereciam sacrifício a Deus, algo extraordinário acontecia. Algo extraordinário acontecia. Você tem que demonstrar o teu amor. Ele te mostrou o amor dele por ti. E ele próprio te dá semente para você semear.
E ele dá um coração sensível para você reconhecer o que é a semente, o que é semente, o que é o pão. Para você não comer a semente, porque é importante para ti e para o propósito que ele tem para ti. É importante. Porque sem você reconhecer a semente, você não consegue demonstrar esse amor que ele quer que você demonstre. E esse amor é que lhe atrai. E ele diz: eu não consigo viver sem você. Não, imagina o Abraão. O Abraão, Deus queria destruir Sodoma e Gomorra. O que o Abraão tinha a ver com Sodoma e Gomorra? Aquilo estava inundado de injustiça, obras. Mas Deus disse: como é que eu vou avançar para destruir o Sodoma e Gomorra sem comunicar o meu amigo Abraão? E meu amigo Abraão, por quê? Por causa dessas coisas que eu estou a te ensinar. Essa era a vida do Abraão. Você vê quando Deus disse no Abraão: sacrifica, edifica o altar e sacrifica o teu único filho. Abraão disse: let's go, let's go, let's go. E o que o Abraão fez? Abraão não avisou na Sara. Ia atrapalhar. Disse: let's go. Arranjou alguns trabalhadores dele e disse: vamos. E sabias que o mesmo sítio onde o Abraão edificou o altar é o mesmo sítio onde esse aqui, a cruz, onde Jesus foi crucificado? Sabiam disso? Não sabiam disso. O mesmo sítio onde o Abraão edificou o altar e colocou Isaac para sacrificar é o mesmo sítio onde Jesus foi crucificado. Eu não sei. Não percebeu? Alguém disse não percebeu? Não, eu disse, não sabia. Não sabia. Então, graças a Não Deus, através sabia. desse treinamento já sabes. Né? Mesmo sítio, só Glória a para Deus. você ver, só para você ver. Deus não conseguia viver sem um Abraão. Deus não conseguia. Deus não conseguia viver sem um Abraão. Estás a perceber? Não, Deus quer destruir Sodoma e Gomorra. Disse: eu não posso avançar. E começou a negociar com Abraão. O Abraão ainda lhe disse: se encontrar 50. Deus sabia que não tinha 50 justos nesse Sodoma e Gomorra. Mas Deus está a dizer: se nós encontrar 50, como quem diz, se nós encontrar, ajuda-me a encontrar 50 justos. Onde? Deus sabe que não tem justo lá. Mas que Deus quer, ele quer te envolver em tudo, no plano dele, nas coisas que ele quer realizar em Portugal. Ele quer te envolver, tintim por tintim. Tintim por tintim. Só que o estado do teu coração é fundamental. Não deixe o sistema desse mundo te corromper e coisa invadir e roubar o teu coração. O teu coração é fundamental, porque é o altar. É o altar. Vê o coração do Abraão. Abraão andou anos e anos à espera desse filho. Finalmente o filho veio. E Deus ainda vem e diz que sacrifica. Sacrifica esse filho. Abraão disse: ok, let's go. E foi. E levou-lhe 3 dias para chegar lá. E construiu o altar. E amarrou as mãos e as pernas do Isaac. O Isaac ainda lhe perguntou, disse: papá, estou aqui a ver a lenha, o altar, mas não estou a ver o animal, o sacrifício. E o que o Abraão disse? Deus vai prover. Vai prover. Amarrou as mãos do miúdo, colocou em cima da lenha e pegou a faca, pronto a lhe espetar. E Deus disse: ei, stop it. Não, agora eu sei. Como quem diz, a demonstração do amor. O Abraão estava disponível para dar o Isaac, o único filho. Deus disse: estou em dívida contigo. Você me deu o teu único, eu estou em dívida contigo. Por isso é que Jesus foi crucificado no mesmo sítio. Por quê? Abraão, Deus estava em dívida. Será que essa noite, depois de receber isso, você pode colocar Deus em dívida? Coloca Deus em dívida. Deus nos diz: leva-me ao tribunal. Agora, essa noite você está a aprender, coloca Deus em dívida. Você vai fazer algo que Deus vai dizer: ai. Eu, sem a Sara eu não consigo viver. Quando ele olha para Portugal, só vê a Sara. Você percebe por quê? Fez algo.
fez algo que moveu com Deus. E lá no céu, Deus só fala disso. Deus só fala disso. Deus só fala disso. Perceber? Não, é tempo de você fazer coisas que vão mover com os céus. Deus vai dizer, Amen. se passar aqui. Amen. Olha o Salomão. Amen. Salomão começou a oferecer sacrifício. Ofereceu sacrifício. Ofereceu sacrifício. Deus disse, let's go. Let's go. Disse, quem é esse rapaz? E Deus pretende, tipo, não sabe. Disse, quem é esse rapaz? Quem é? Quem é ele? E lá veio ter com ele. Disse, por que você está a fazer isso? Quero sabedoria. Sabedoria. Você não pediu os teus inimigos a sabedoria. Disse, vou dar sabedoria. Por isso é que ele se tornou o homem mais sábio do mundo. Por quê? Sacrifício. Ofereceu o sacrifício a Deus. Ofereceu. E aquilo atraiu Deus. Deus foi ao encontro dele. Deus veio ao encontro do Salomão. Por causa daquilo que ele ofereceu. O que você pode fazer essa noite que vai mover com Deus? Você perceber? É tempo. Nós, Júlio, estamos a entrar nesse tempo de mover Deus. Estás a perceber? Mover Deus. Esse é o tempo de mover Deus. Fizemos coisas que Deus disse, quem é ele? Quem é ele? E Deus vai pretender, tipo, não te conhece. E está perguntando nos anos, quem é a Madeleine? Quem é esse? Tipo, não conhece. Jeremias 1:5 não diz que antes da Madeleine se formar no ventre da mãe, ele lhe conhecia. Como é que ele está a perguntar quem é ele? Yes. Quem é ele? Com Sou quem eu. diz, consigo viver sem ti. Quero fazer alguma coisa. Amen. Quero fazer alguma coisa. Amen. Você percebe? Então, é tempo. Você vê correntes de cura. É instrução de Deus. Quando Jesus veio ao mundo, disse que para isso eu vim, para desfazer as obras do inimigo. Então, tudo que Satanás está a fazer, você pode colaborar com Deus. Vamos supor, se você dizer que eu vou, a irmã Mílica, da outra vez, pagou com dinheiro dela, pagou em Moçambique. Criaram um centro de visualização e as pessoas vieram. São essas coisas que mexem com Deus, porque você tirou do teu dinheiro, estás a edificar o altar para as pessoas virem fazer o quê? Virem receber cura. Só que essas coisas nós temos que fazer com essa revelação. Com essa revelação. É aquilo que Deus disse no 2 Coríntios 9:7. Não consigo viver sem essa pessoa. Só que essa pessoa tem que ter noção do que está a fazer. Por isso é que o pastor estamos a ensinar hoje. Quando você agir, você tem que ter consciência. O que eu estou a fazer? Eu sei o que eu estou a fazer. De forma intencional, você vai ter que provocar Deus. De forma intencional. De forma intencional, você vai provocar Deus. Você vai perceber? Não. Nós estamos no... O pastor Chris ontem ainda disse, muitos estão a levar essa brincadeira. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós vamos completar isso. Chris disse isso. Nós vamos completar esse evangelho. Em Portugal, Deus está a olhar para nós. Nós vamos completar isso. Pode parecer que ainda não fizemos nada. Pode parecer que é impossível. Ver o que é que Deus fez. Uma força extraordinária. Viu? O Espírito de Deus veio sobre Elias e uma força extraordinária apoderou-se do Elias. O Elias correu e passou o carro do rei. Esse mês, o Espírito de Deus, essa força especial, essa velocidade do Espírito está sobre ti. E você vai realizar aquilo que era impossível, você vai realizar. Porque tudo é possível para aquele que crê. Viu? Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Estás a perceber? Tudo é possível para aquele que crê. Tira a tua mente do salário, meu irmão. Tira a tua mente. Tira mesmo, tira. Isso que eu estou a falar contigo não tem nada a ver com o teu salário. Tira a tua mente do salário. Estás a perceber? Tira a tua mente do salário. Tem algo maior que o salário. Tem algo maior que o salário. E você, Deus quer te trazer a esse nível onde você, God,
Ah, deixa eu terminar com isso. Lu, Provérbios 8. A personagem mais a primeira personagem mais importante da tua vida. Está a falar contigo essa noite. Provérbios 8, versículo 18. Amém, pastor. A personagem mais importante da tua vida. Está a falar contigo essa noite. Diz a palavra do Senhor em Provérbios 8, capítulo 18. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas saudáveis e justiça. Veja isso. Por que ele não disse o dinheiro? Não. Para os pobres. Dinheiro é para os pobres. Ele disse riquezas e honra, riquezas. E disse que riquezas duradouras, sem fim. Ai, 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 ai. Sem fim. Estão com ele. E, caixaia. Esse Espírito Santo é o que nós vimos há bocado no primeira, isso aqui, 2 de Coríntios 6:16 e 1 de Coríntios 3:16. Que ele disse que vai andar em ti, através de ti. Viu? E ele diz que riquezas e honras são contigo. Sim, esse Espírito Santo diz que riquezas e honras são contigo. E quando a irmã Lu leu no 2 de Coríntios 6:16, diz que, pois somos o templo de Deus vivo. Como Deus disse, habitarei com eles e andarei entre eles. Isso quer dizer que riquezas e honras estão onde? Em ti. Ele está em ti. Ele está em ti. Isso quer dizer que riquezas e honras, e riquezas duradouras, não é dinheiro, é riquezas. Agora, riquezas. Vê o versículo 19. Do Provérbios, pastor. Sim, você acabou de ler o 18. Vê o 19. Peço desculpa, vou voltar, que eu saí. Vê para isso. 19. Come on. Onde é que estás? Eu estou aqui, pastor. E te demorar Porque- por quê? Por que não estás a sair? Estás a gaguejar. Give Não, me. Ok, diz assim: melhor é o meu futuro do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades melhor do que a prata escolhida. Viu? Ele diz que meu fruto é melhor do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado. Você vê que as pessoas estão a lutar. Por exemplo, Burkina Faso, ele produz ouro. E a França, Estados Unidos e os demais, por décadas, andaram a apoderar-se daquilo. Hoje, houve golpe de Estado e está lá um militar e está a usar o ouro para o benefício do país. E estão chateados. Estão a lutar por causa desse ouro. Só que o Espírito Santo diz aqui, o meu fruto é o melhor do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado. Ai, 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 ai. Se você de Burkina Faso não luta pelo aquele ouro, tem ouro. Tem ouro refinado. Percebe? Tem ouro disponível, ouro refinado. Eu não sei se vocês estão a entender isso. E depois diz que o meu rendimento, muito mais do que prata escolhida. Vê o versículo 20. Versículo 20 diz: faço andar pelo caminho no meio das Você nunca vai veredas aprender. Faço andar pelo caminho de quê? Da justiça. No meio de quê? De vereda de justiça. Com qual propósito? 21. para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Tesouro é o quê? É a conta bancária. Yes. Encher os seus tesouros. Conta bancária. Conta bancária. Não pretenda que você não está a ver isso.
Esse espírito que habita em ti, este é o propósito. Ele veio para isso. Agora, o que é que isso tem a ver com salário? Isso não tem nada a ver com salário. Então, tem algo da parte de Deus que você tem. Tem algo da parte de Deus que você tem. E Deus quer te fazer distribuidor. Conforme nós vimos no 2 Coríntios 9, 7. Quer te fazer distribuidor. A condição é, esteja sensível. Esteja consciente do estado atual. O Espírito de Deus habita em ti, você é a moradia, o teu coração é o altar para você oferecer sacrifício a Deus. Não esqueça isso. Não esqueça isso. Não esqueça isso. Eu vou terminar com essa frase. Se vou dar um exemplo. Você conhece o embaixador, ou melhor, você conhece o primeiro-ministro português, ou o presidente português, presidente da República Portuguesa. Você conhece. Você conhece o Ronaldo, que você lhe vê na televisão. Não é isso? Você conhece. Você diz, oh, esse é Ronaldo. Oh, esse é o primeiro-ministro, esse é o presidente da República. Se alguém vier hoje e te dizer que teve com o presidente da República e ele mencionou o teu nome, qual será a tua reação? Você vai dizer, eu? Tens a certeza? E depois você vai dizer, ele diz o nome completo a teu familiar. E ainda diz o nome do teu pai. E a aldeia onde você saiu. Você vai dizer, eu? Quem me conhece? Tu não achas que essa notícia, essa informação vai mudar algo em ti? É isso que você precisa essa noite. Deus me disse para te dizer, Ele te conhece o teu nome. Ele te conhece e conhece o teu nome e fala de ti. Deus me disse para eu te dizer, Ele te conhece o teu nome e te fala de ti. Amen. Amém. Olha, vamos orar durante uns 5 minutos. Achou que isso da cachorro que vai ter que puxar.